Você já mentiu no currículo para conseguir um emprego? Eu sei que todo mundo já mentiu, tá? Colocou lá que tinha Excel e sabe mexer Porra nenhuma. de planilha. Colocou lá inglês e a vaga era de chapeiro. Todo mundo já mentiu no currículo. Só que imagina você mentir no currículo para conseguir uma vaga na Fórmula 1. E pior, conseguir. Isso que é o mais impressionante. Essa é a história de como o Schumacher teve sua primeira corrida em 1991 no GP da Bélgica. Hoje, no Diário de Pista. Contextualizando a época, a Jordan era uma equipe estreante na Fórmula 1. Em 91, vinha com patrocínio da 7-Up, um dos carros mais lindos da história, e eu deixo você ter a sua opinião. Só que se por acaso você falar que esse carro aqui não é um dos mais lindos da história da Fórmula 1, você tá errado. Ponto e acabou, é ditadura. A Jordan comprava motores da Ford, à época um dos melhores do grid, se não o melhor, e por isso trazia certo otimismo já na sua estreia na Fórmula 1, com resultados muito interessantes, e naquela 10ª rodada do GP da Bélgica, todo mundo tinha uma expectativa média, mas a Jordan não lutava lá atrás, muito pelo contrário, ela poderia lutar pelos pontos naquela corrida. Obviamente tinha que surpreender e pontuar à frente de Williams, Ferrari e McLaren. Quanto à outra parte do vídeo, o Schumacher ainda era um garoto novo, lá para os seus 20 anos de idade. Ele era da categoria Júnior, os pilotos em ascensão da Mercedes, e corria no Mundial de Endurance, à época lá o Grupo C, com carros da Sauber Mercedes. Tá? Inclusive também um dos carros mais lindos da história, aquele Sauber Mercedes. E aí que a coisa começa a ficar interessante. Porque a dupla de pilotos da Jordan naquela época era Bertrand Gachot, que era luxemburguês, mas naturalizado belga, então corria em casa, e André de Cesaris. André de Cesaris que tem um apelido carinhoso como André de Crasheris, já que ele batia doidado. Era pior do que o Lance Stroll na época, se pá uma mistura de Maldonado com Grosjean. Era maluquice. Porém, haveria um problema para Ed Jordan. Simplesmente Bertrand Gachot foi preso. Ele conseguiu ser preso porque ele bateu na traseira de um taxista enquanto dirigia o carro da namorada, deu aquele beijinho, aquela seladinha gostosa no para-choque do carro da frente, e aí o taxista saiu pistolaço do carro, foi pra cima do Bertrand Gachot, que achou por bem utilizar gás lacrimogênio e pedir pra que ele fosse embora, parecendo a Dora Aventureira. Saia, lobo, sai! É raposa, né? Saia, raposa, sai! Porque assim, você usar gás lacrimogêneo em alguém já não é muito legal. Usar no Reino Unido é crime. Então ele foi preso e passaria de 1 a 2 anos na prisão por utilização de arma branca, já que era a regulamentação do Reino Unido à época. Então Ed Jordan tinha um problema muito grande e isso era às vésperas do GP. Logo o telefone dele começou a tocar e ele tinha que arranjar um piloto, que na época não era a coisa mais fácil do mundo. Lá não existia o WhatsApp, então era por carta, boca a boca, telefone. Não tinha ninguém. Mas uma pessoa em especial começou a chamar a atenção do Ed Jordan por sua insistência. Quando saiu a notícia de que Bertrand Gachot não correria, a Mercedes, junto ao empresário de Michael Schumacher, o Willy Webber, começa a ligar incessantemente para Ed Jordan, que é uma das melhores personalidades que a gente tem na Fórmula 1. Fica esse parênteses. Saudoso Ed Jordan. E o argumento do Willy Webber, empresário do Michael Schumacher, é o seguinte: eu tenho um piloto perfeito para você. Ele é jovem, muito talentoso, correu agora as 24 horas de Le Mans, é a estrela da casa, a menina dos olhos da Mercedes, e isso pode te garantir, quem sabe, vantagens lá na frente. E também ele utilizava o seguinte argumento: o meu piloto, ele mora perto do circuito e já correu mais de 100 vezes em Spa-Francorchamps. Detalhe nisso. 100 vezes. Deixa eu te contar um negocinho aqui, rapidinho. Vem aqui com o tio. Michael Schumacher nunca tinha corrido na Bélgica, ele fazia a menor ideia como é que era Spa-Francorchamps. Ele tinha ido uma vez com o pai dele pra correr de kart. E outra coisa, ele morava longe pra caralho do circuito de Spa-Francorchamps. Eles mentiram gostoso. E com essa mentira deslavada do Willy Webber, ele conseguiu a vaga. Mas também não foi no argumento, né? Ele tinha um ótimo argumento de $150 mil que a própria Mercedes pagou a Ed Jordan para colocar o Schumacher lá. E por que pagar esse valor todo para um piloto novo? Não fazia sentido. Mas a Mercedes já tinha uma parceria com a Sauber e corria os mundiais de Endurance do Grupo C, saudoso Grupo C também. Nossa senhora, como era bom.
com a equipe Sauber-Mercedes. A Sauber já foi alguém na vida antes de virar Audi. E aquela bosta gigantesca de equipe. Então a ideia da Mercedes era preparar um terreno para o futuro, para que ela já tivesse um piloto que fosse da casa, barato, e que corresse na Fórmula 1, que já tivesse experiência para que pudessem passar para eles. E nada melhor do que alguém que foi criado aqui. O Schumacher também ele não era qualquer pessoa, tá? Eu sei, ele tem 7 títulos mundiais, é nada que ele era qualquer pessoa. Mas à época, ele era um piloto muito experiente já de endurance, era um dos melhores pilotos da academia da Mercedes, e também um dos melhores pilotos do grid, muito reconhecido por seu gerenciamento de pneus e combustível, também velocidade enquanto fazia isso, que é uma coisa excepcional. Além de já ter ganhado o GP de Macau de Fórmula 3. Então ele era sim um piloto acostumado a estar lá em cima, não era qualquer coisa. Ed Jordan, então, convencido pelos 150 mil dólares, um piloto que correu 100 vezes na pista, já pensou assim, eu não tenho nada a perder, só tenho a ganhar. Traz o garoto. Chegando então no final de semana, primeiro treino livre, e Schumacher não fica a meio segundo de André de Cesaris em uma pista no qual ele não conhecia. Deixa eu te contar um negócio, imagina você ficar meio segundo atrás de uma pessoa que está acostumada com o carro e que já correu na Fórmula 1 durante milhares de anos, né? André de Cesaris é um dos dinossauros da Fórmula 1. Sabe como o Schumacher conseguiu entender a pista? Andando de bicicleta. Na quinta-feira, quando tem um warm-up, que tem aquela preparação e tudo mais, o Schumacher então chega para conhecer a pista e dá uma volta de bicicleta, e depois dá outra. E o pessoal fica, nossa, ele é físico, né? Que atividade, porque subir aquela ruge é complicado. E assim ele entendeu quais eram os pontos de aceleração, frenagem. E obviamente quando você entra no treino livre, você acompanha o carro da frente e consegue pegar algumas referências. O Schumacher acho que não precisou de 4 ou 5 voltas para entender onde que ele podia ir e onde que ele não podia ir. Não tô falando para entender quando ele tinha que frear, eu tô falando como que ele tinha que frear para não passar da grama, para poder tirar o máximo do carro. Não demorou muito. E então, chegando na classificação, aí que vem a surpresa. Schumacher classifica Jordan em 7º. Isso hoje é a mesma coisa que o Rafa Câmara entrando na Haas e classificando o carro em 7º. É mais ou menos isso. Só que imagina que é o primeiro ano da Haas na Fórmula 1. Então, compara com a Cadillac para você ver. Todo mundo ficou atônito. O que esse alemão fez? O que a Jordan encontrou? É ouro. Ele igualou o melhor resultado de classificação da Jordan. E assim, para uma equipe estreante, é um resultado monstruoso. Eles não entendem ainda como funciona a Fórmula 1. E eles estavam com o mesmo nível de experiência que o Schumacher na pista. 0. E o Schumacher ainda classifica o seu carro da 7-Up a 0,7 segundos do André de Cesaris. Para quem gosta de numerologia, já tá começando a entender onde que eu vou chegar, né? Calma aí, que vamos lá. Todo mundo atônito, assustado com o resultado que o Schumacher conseguiu, e o alemão feliz pra bodega, e assim começam a surgir as notícias, já que ele começa a virar manchete, né? Pelo resultado surpreendente. Piloto novo da Jordan que nunca correu em Spa consegue o 7º lugar. Ué, na hora que todo mundo descobriu, o cara já tava classificado. Você vai falar o quê? Let them cook. Deixa ele trabalhar que tá tudo certo. Que infelizmente acabou aí a parte feliz do final de semana. Na hora da largada, um problema de embreagem e assim Schumacher teve que abandonar e não completou a sua corrida. Não conseguiu largar, a verdade é essa. Mas entrou para a história. E tanto assustou quem estava ali na Fórmula 1, que na corrida seguinte, que seria em Monza, já tinha contrato de longo prazo assinado com a Benetton. O Jordan até tentou assinar com o Schumacher, mas ele preferiu a Benetton, não só pela vantagem financeira, como também pelo projeto. Afinal, a Mercedes estava por trás ainda, lembra? E Jordan ainda tinha um problema financeiro enorme, já que o primeiro ano de Fórmula 1, com os motores Ford, que eram um dos melhores da categoria, era muito caro de se manter. Jordan descobriu que a forma mais rápida de se tornar um milionário é sendo um bilionário na Fórmula 1. Schumacher, então, quando assina com a Benetton, já gera outra polêmica. Em 2 finais de semana seguidos, a Fórmula 1 virou de cabeça por conta de um alemão. Roberto Pupo Moreno, o brasileiro que correu ao lado de Nelson Piquet na Benetton, foi simplesmente demitido do nada para a contratação do alemão. Esse caso entrou na justiça, o Moreno ele alegava que no contrato dizia que ele precisava de um chassi, que teria um carro a ele, e acabou que eles fizeram um acordo financeiro, mas aquele resultado deu um problema muito grande pro Pupo Moreno, que depois só foi parar na Andrea Moda, tadinho. A Andrea Moda é foda, é um dos piores carros da história. Passando por isso, Schumacher então lidera a Benetton, ficando muito próximo e às vezes até mesmo à frente do Nelson Piquet. Só isso, o tricampeão mundial Nelson Piquet. E aí que vem a numerologia no qual eu comentei mais cedo. O Schumacher, 7 vezes campeão mundial da Fórmula 1, correu pela primeira vez no carro 7-Up e ficou a 0,7 do André de Cesaris, largando em 7º lugar. Já estava escrito na história de que ele faria 7 vezes história. Não, ficou uma bosta isso.
E foi assim que tudo começou. Bom, se você curtiu esse vídeo, curtiu essa história, não se esqueça também de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e me siga nas redes sociais, no Instagram, TikTok, onde lá eu posto vídeos verticais todos os dias com informações, curiosidades e também notícias da Fórmula 1. Hoje, dia 13, eu já postei um vídeo sobre a Force India e como o Giancarlo Fisichella quase ganhou o GP da Bélgica de 2009 e amanhã teremos mais surpresas. Se você já está vendo esse vídeo no amanhã, corre lá que tem coisa nova para você. Eu sou Yuri Valentim, esse foi o Diário de Pista de hoje e um beijo a todos.